Me chamo Fred, tenho 56 anos. Moro em uma cidade chamada Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1997, quando eu estava com meus 34 anos de idade. Eu não sou muito ligado a assuntos de lobisomem. Conheci seu canal através de um relato que teve um pouco a ver com o meu. Naquele tempo, eu já morava sozinho, assim como é hoje. Infelizmente, nunca cheguei a me casar. Hoje eu já tenho meu apartamento próprio. Comprei há alguns anos. Mas naquela época, eu morava de aluguel em um prédio que hoje em dia já é considerado um prédio bem velho, já que teria sido construído na década de 80. Eu aluguei um apartamento no último andar. Antes mesmo de fechar o contrato do aluguel, eu já tinha descoberto que aquele apartamento era de um senhor de uns 70 e poucos anos. Ele morava sozinho, pois os dois filhos dele eram médicos e trabalhavam em outro estado. Aquele senhor faleceu dentro de seu apartamento, se não me engano, por causa de infarto. Isso os vizinhos me contaram quando eu estava olhando o apartamento para alugar. Mas como eu disse no início, eu nunca liguei para esse tipo de coisa e aluguei o apartamento mesmo assim, já que gostei do imóvel e o valor estava em conta. Até porque não tinha nenhuma história de coisa sobrenatural naquele prédio e nem no apartamento. Apenas aquele senhor havia falecido lá. Fechei o contrato e me mudei para lá. Assim como é hoje, eu já tinha um cão, que infelizmente já faleceu de velhice. Naquela época, eu trabalhava em uma fábrica de tecidos e ficava praticamente o dia todo fora. Só chegava em casa por volta das 7 da noite. Em uma certa noite, cheguei em casa do serviço. Como de costume, cheguei, coloquei ração para meu cachorro, fiz um lanche e tomei um banho. E em seguida, fui assistir TV em companhia do meu fiel companheiro. Eu costumava dormir por volta de meia-noite a 1 hora da manhã. Ficava vendo aqueles filmes que passavam no SBT e na Globo naquela época. Bom, na verdade acho que até hoje passa. Em um certo momento ali da noite, comecei a sentir um arrepio, uma sensação estranha. Era como se eu estivesse sendo observado. Fiquei com medo, até acendi a luz da sala e comecei a olhar para todos os lados, procurando sei lá o que. Até que em um momento depois, percebi que estava sendo bobo e novamente apaguei a luz e continuei ali assistindo meu filminho. Após mais alguns instantes, o Rex, meu cachorro, começa a latir olhando para a televisão. Eu achei que ele estava impressionado com alguma cena do filme, e eu mandava ele calar a boca. O meu medo era ele acordar os vizinhos, mas o Rex não me obedecia e continuava latindo, até que minha única solução foi desligar a TV para ver se ele parava de latir. Mas estranhamente, ele continuava latindo em direção à TV, mesmo com ela desligada. Nós dois estávamos ali no escuro com a televisão desligada. Eu já estava até mesmo pensando em segurar a boca dele,
pois aqueles latidos certamente iriam acordar o prédio inteiro. Rapidamente, eu me levantei e acendi a luz, com a intenção de pegar alguma coisa e ameaçar bater no meu cachorro para ver se ele parava de latir. Mas quando eu acendi a luz e olhei para trás, eu vi a coisa mais pavorosa da minha vida. Havia uma entidade bem em frente à televisão. Parecia ser um espírito de uma pessoa comum, mas aquilo era totalmente assombroso. Eu comecei a gritar de medo e o Rex não parava de latir. De repente, ouço uma voz atrás da porta da sala. Era meu vizinho perguntando o que estava acontecendo. E simplesmente aquela entidade desapareceu. Rapidamente eu abri a porta. Para mim era um alívio ter alguém ali comigo. Eu não queria nem saber se ele iria acreditar ou não, e contei o que tinha acontecido. Meu vizinho só mandava eu ficar calmo, e o Rex também estava parando de latir. Aquela coisa realmente havia desaparecido. Eu não queria ficar nem mais um minuto naquele apartamento. Peguei uma muda de roupa e fui para a casa de meus pais na mesma hora. No outro dia, tomei providências e quebrei o contrato pagando uma multa por estar saindo do apartamento antes. Depois desse dia, nunca mais vi algo parecido. Mas sempre que tenho aquela sensação de estar sendo observado, eu morro de medo por achar que alguma coisa irá aparecer para mim. Boa noite.